Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com o pesquisador do IPEA, Sandro de Carvalho. Nosso entrevistado ele é mestre e doutor em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia do trabalho, educação e econometria. E lembrando a vocês, essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Prezado Sandro de Carvalho, muito obrigado por nos receber. De nada, eu que agradeço. Sandro, a minha primeira pergunta é baseada em uma pesquisa recente do Datafolha, que aponta que 69% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial no ano passado ainda não encontraram uma outra fonte de renda. Que dicas você daria para essas pessoas conseguirem reverter essa situação? Primeiro é bom esclarecer, que a quantidade de domicílios que dependem exclusivamente do auxílio emergencial, mesmo no auge da pandemia, era cerca de 6%. Então, a situação é diferente para esses domicílios que não tinham nenhuma outra renda além do auxílio, e para outros que haviam alguma renda do trabalho, onde o auxílio era até uma espécie de complemento, Então, o censo de emergência, para esses domicílios é diferente. Aqueles que já têm alguma renda do trabalho e querem justamente complementar a renda, como muitas vezes o auxílio pode ter sido, podem, procurar alguma coisa mais segura ou mais concreta para fazer, Já os outros domicílios que dependiam exclusivamente do auxílio emergencial estão numa situação um pouco mais perigosa, então precisam de alguma coisa mais rápida, E nesse sentido, infelizmente, por conta do cenário do mercado de trabalho, não há muitas coisas que se possa fazer. Muitas soluções práticas e rápidas são justamente entrar em empregos, que não precisem de entrevistas ou de um processo longo de entrada, como, por exemplo, justamente essas entregas de aplicativo, de motoristas de aplicativo, onde você basta se inscrever e já pode começar a trabalhar. É óbvio que esse tipo de atividade ele não vai substituir a renda que essa pessoa costumava ter, muito provavelmente. Vai apresentar uns rendimentos um pouco menores. Mas se de fato essa pessoa se encontra no domicílio que perdeu toda a sua renda no trabalho antes, estava sobrevivendo exclusivamente com auxílio emergencial, um tipo de atividade como essa pode ser uma solução. Certo, Sandro. E ainda um pouquinho sobre essa questão do mercado de trabalho estar mais retraído, mais complicado, por causa do contexto em que a gente vive. Já dá para pensar, Sandro, em pós-pandemia, no sentido de recuperação econômica, quanto tempo vai levar para que a economia se restabeleça, minimamente para que essas pessoas voltem a ser inseridas no mercado de trabalho, por exemplo? Tem uma previsão nesse sentido? Olha, é bem claro que a economia e o mercado de trabalho só vai recuperar o que ele era em 2019, antes da pandemia, quando a gente tiver uma imunização em massa e não houver nenhuma restrição a mais para as pessoas circularem, seja por conta de restrições que os governos impõem, ou seja, porque as próprias pessoas têm receio de circular na rua. Então, é só efetivamente quando você tiver uma imunização em massa é que a gente vai conseguir que o mercado de trabalho volte a ser o que era antes, E, em termos de não tenho como saber exatamente quanto tempo vai levar para a gente atingir esse ponto, mas atualmente, a onda atual da vacinação, isso ainda vai demorar, coisa para, no mínimo, no segundo semestre, a gente conseguir possibilitar voltar à normalidade. Certo, Sandro. Ainda dentro dessa questão de orçamento familiar que a gente começou debatendo no começo, no ano passado a inflação de alimentos e bebidas teve uma alta acumulada de 14% ao longo do ano. E esse é o maior aumento desde 2002, então já tem quase 20 anos aí que esse número persistia.
E o que explica itens tão importantes estarem tão caros e se há uma perspectiva para que isso se normalize, um pouco parecido com a pergunta que eu fiz, mas agora é mais voltado para o orçamento das famílias, né? A questão da inflação de alimentos, né, ela passa por dois pontos. Um é o próprio auxílio emergencial. Ele, de fato, aumentou a renda dos domicílios mais pobres, né, a renda dos domicílios mais pobres com auxílio, ele ficou maior do que era antes da pandemia, né. Então, essa renda extra que esses domicílios tiveram acabaram sendo canalizado para aumentar um pouco de consumo de alimentos, e essa pressão de demanda acabou influenciando um pouco o aumento do preço desses artigos, né. Agora, por outro lado, a própria pandemia também, ela causou grandes distúrbios, né, no processo de produção e distribuição desses artigos primários, né. Houve uma grande perturbação das cadeias de produção a nível mundial, do comércio internacional, o que faz com que essas commodities, né, esses produtos primários, tenham sofrido um grande aumento de preço, não só aqui interno, mas no mercado internacional também. E isso só vai retornar um pouco à normalidade novamente, quando a pandemia passar. O que eu encontrei de comum nas suas duas respostas é que, e você me corrija se eu estiver errado, a vacina e a imunidade de rebanho, a imunização da população em massa é a chave para a gente começar a virar esse jogo, né? Sem dúvida, né? Não tem o que fazer. Você pode mitigar os efeitos que a pandemia causa na economia. Porque, como eu disse, mesmo que não haja nenhuma restrição por parte do governo de abertura de comércio, de circulação das pessoas, as próprias pessoas, elas tomam seus cuidados, né? Então, mesmo que não haja nenhuma restrição, as pessoas acabam diminuindo muito seu consumo. Tudo isso, né, em conjunto, faz com que inevitavelmente, né, o consumo das famílias e o processo normal de consumo e andamento da economia, com a pandemia ainda fora de controle, né, vai afetar a economia, vai afetar o mercado de trabalho, e retornar à normalidade realmente só quando a pandemia estiver controlada. Ótimo, Sandro. Ainda nesse tema de orçamento das famílias, eu queria falar um pouquinho sobre uma verdade, né? A pandemia está aí, os empregos o mercado de trabalho acabou se retraindo, mas as despesas continuam vindo e boa parte dos cidadãos tem essas despesas concentradas no primeiro semestre, né? Material escolar dos filhos, IPTU, IPVA. Como as pessoas podem se organizar e se programar para cumprir com todas essas obrigações financeiras, é a minha pergunta. E aí, a título de exemplo, uma pesquisa da FEComércio do Rio de Janeiro diz que 60% dos consumidores, daqueles que foram entrevistados por essa pesquisa, claro, afirmaram que não fizeram reserva no ano passado para arcar com esses débitos, normalmente os débitos que incidem agora no primeiro semestre, essas despesas. Como que se faz para cumprir com essas obrigações para quem não conseguiu se programar no ano passado, por exemplo, Sandro? O ideal é a pessoa, né, justamente aproveitar os rendimentos um pouco maiores no final do ano, né, seja o 13º, ou mesmo quem trabalha informalmente também costuma ter um rendimento efetivo maior no mês de dezembro, novembro, para justamente fazer uma reserva para arcar com esses custos extras que aparecem no começo do ano, né? Agora, se a pessoa já não conseguiu fazer essa reserva, né, óbvio que ela tem algumas opções disponíveis, né? Ela pode tentar buscar justamente uma renda extra, né, fazendo justamente, procurando uma atividade extra que ela possa fazer para conseguir um dinheiro para cobrir essas despesas, e ela pode tentar parcelar ao máximo esses gastos, né, ao longo do ano, para tentar encaixar isso ao longo do orçamento domiciliar. Ou então ela pode tentar recorrer a empréstimos, né? O que eu recomendo é que ela evite muito empréstimos com juros muito altos, porque isso vai formar uma bola de neve, né? Ela vai ter que arcar com
com o peso desses empréstimos no orçamento familiar, isso pode acabar impedindo, né, que ela forme justamente uma reserva para o ano seguinte. Então, o ideal seria recorrer a empréstimos baratos, né, ou seja, com juros baixos ou até de amigos, parentes, se for possível. Sandro, obrigado. Você tocou num ponto muito importante, que é o tema da minha próxima pergunta, inclusive. O que é essa tão falada reserva de emergência? A gente escuta muitos especialistas em educação financeira falando sobre essa reserva. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público. A reserva de emergência é uma poupança, né? É um dinheiro que a pessoa guarda todo mês ou ao longo do ano, justamente para fazer frente a situações imprevistas, vamos dizer assim. Então, é sempre aquela parte do dinheiro que a pessoa guarda, justamente para, quando surgir uma despesa extra, né, não precisar, justamente não ter que precisar recorrer a empréstimos com juros altos, não ter que precisar pedir dinheiro emprestado para parente ou para amigo. Esse tipo de situação, ter uma reserva separada para fazer frente a esses gastos extras que surgem, pode ser por causa de doença, né, um acidente, ou justamente esse acúmulo de impostos no começo do ano, esse tipo de coisa. Tá joia, Sandro. Quem fez essa reserva de emergência do período anterior à pandemia chegar aqui ao Brasil, de uma certa forma, e aí a gente pode falar tanto das pessoas, cidadãos como eu e você, no dia a dia como empresas, tende a se sair melhor em momentos de crise, né? Sem dúvida. Justamente quando você tem essa reserva disponível, você evita de justamente ter que se endividar excessivamente. Como falei já na pergunta anterior. Quando isso acontece, né, forma esse efeito bola de neve, que acaba sendo muito mais difícil, né, você sair dele. Ou, por exemplo, quando você tem essa reserva disponível e acabou perdendo o emprego, né, você consegue se manter, vamos dizer assim, ausente do mercado de trabalho por mais tempo, né, porque você tem essa reserva e te permite você buscar uma ocupação melhor. Tá joia. E para quem consegue fazer, tem um número X, por exemplo, o equivalente a 6 meses as suas despesas, 3 meses, ou isso depende muito de cada realidade? Isso depende muito de cada domicílio, né, da estrutura do domicílio, quais são os gastos e qual é a relação entre a renda desse domicílio e os gastos prioritários que esse domicílio tem, né. É óbvio que o certo, né, o domicílio ter uma consciência de quais são os gastos prioritários que ele tem, quais são os gastos todo mês, que certamente não podem ser evitados, né, e a partir da comparação da renda que ele tem, saber exatamente qual é a parte da renda que ele pode poupar, ou se ele precisa aumentar a renda justamente para conseguir poupar alguma coisa, e qual é a parte disponível, vamos dizer assim, para fazer frente a gastos mais supérfluos, vamos dizer assim, né? E aí tomar uma decisão. Eu quero conseguir poupar tanto e gastar tanto com coisas menos importantes, menos prioritárias. Entendi, Sandro. E para encerrar nossa conversa, eu acredito que existam muitas pessoas que vão ver ou estão vendo, no caso, a nossa entrevista, e pense, poxa, eu queria ter tido essas dicas em 2020 e começar o ano de 2021 diferente, porque às vezes a pessoa já está apertada com um orçamento um pouco complicado. Tem mais dicas? Que outras dicas você pode dar para essas pessoas que hoje estão apertadas e que querem começar o ano que vem com um orçamento mais folgado, com a margem para gastos que nesse ano ela já não consegue ter? Se a renda estiver abaixo do que os gastos de domicílio apresenta, ou gostaria de apresentar, necessariamente ela vai ter que buscar uma fonte alternativa de renda. Aí justamente entra a busca dessa fonte alternativa de renda, que a gente falou um pouco mais no começo da entrevista. Por outro lado, se a renda já é a renda do domicílio hoje já é suficiente para fazer frente a essa estrutura de gastos prioritários que ele tem, então ela pode, a questão mais só conseguir se organizar, né, cortar uma coisa supérflua aqui, uma outra coisa ali, para justamente fazer um pouco essa reserva e no ano que vem começar o ano, né, com um colchão de segurança um pouco maior, fazendo essa comparação entre quais são os gastos que o domicílio tem hoje, qual é a renda dele, saber, vai poder se organizar melhor. A partir daí, ela
pessoa consegue se organizar direito e talvez, né, com um pouco de sorte também, iniciar o ano que vem sem tanto aperto. Tá joia, Sandro. Cara, obrigado pelas dicas preciosas que você nos deu. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo pela conversa que a gente teve, Sandro. Nada, disponha. Eu que agradeço de novo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.